Olá, pessoal, vamos lá? Bom, prova da LMG agendada para o dia 28/5, né? Hoje nós estamos gravando dia 11 e muita gente ainda está dando alguma cabeçada para tentar se organizar nessa reta final. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a realidade dessas provas, né? Da prova discursiva, tanto da segunda etapa, um pouquinho sobre a terceira etapa. Eu vou tocar na terceira etapa para você entender como que se organiza a segunda etapa. Cada uma das áreas de consultoria, não é, existe uma visão geral, que eu vou falar primeiro sobre essa visão geral, e depois eu vou falar sobre uma visão específica para o pessoal das finanças públicas, que é a galera da área 6, tá? Vocês têm uma orientação um pouquinho diferente. Vamos lá, primeira questão, quando a gente fala em consultoria, prova discursiva de consultoria, legislativa, o que você tem é basicamente o seguinte, pelo menos de acordo com o que vocês têm a divisão aqui. Nós temos aqui 5 questões na segunda fase e 2 questões na terceira. Eu vou começar da terceira que você vai entender o restante, tá? Bom, só falar me apresentando, gente, que eu não sei se eu me apresentei na aula inicial. Tô com muita aula, então a gente fica até um pouco, assim, perdido. Meu nome é Júnia Andrade, eu sou professora de discursivas há mais de 2 décadas, não é? E já trabalhei bastante com legislativo, praticamente quase todas as suas áreas. Tem tudo que eu vou passar para vocês aqui diz respeito a experiências, tá? Tanto em concursos anteriores da LMG, quanto em concursos do próprio Legislativo Federal e por aí vai, tá certo? Concursos de alguns legislativos estaduais em que houve prova discursiva, como o caso do Distrito Federal, por exemplo. E vamos que vamos. Pessoal, para a gente entender, né, primeiro, para a gente conseguir passar neste concurso, o que a gente tem que ter? Primeiro, uma estratégia focada no processo de avaliação que a banca vai empregar. Então, você tem que ter isso na cabeça, porque muita gente tende a negligenciar esse processo, vou falar daqui a pouco. A segunda estratégia é ainda no processo, no decorrer da preparação, mesmo de reta final, que é quando você começa a organizar os assuntos na sua cabeça para você aproveitar o máximo do que você tem ali. É claro que é muita coisa, é muita norma, é bibliografia teórica, acadêmica, tem isso ali, com certeza. E a gente tem que entender como que se porta a distribuição desse material nas fases da prova. Eu vou começar falando da terceira fase para você entender como que é a concepção da segunda. Aqui na terceira fase, para quem vai vir para cá, né, naturalmente, vai enfrentar o quê? Conhecimentos específicos de 2 exercícios, basicamente. Sempre quando você chega nessa fase, você está chegando de fato no exercício que é típico do consultor, tá? Daquilo que o consultor vai fazer lá na hora H, quando ele estiver lá na sua cadeirinha na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque a terceira fase, gente, se volta principalmente para você, para a parte mais legal do processo. É quando você vai trabalhar a questão da constitucionalidade, a questão, né, dos aspectos jurídicos e legais, quando você vai analisar, por exemplo, a proposição de uma norma, não é? Ou de um artigo de alguma norma, você vai analisar se é cabível, né, aquela concepção dentro do arcabouço jurídico que você tem, tá, da sua área. Algum programa que o governo estadual, né, venha a implementar, então você vai analisar, dar um parecer sobre aquilo, aprender a fazer uma justificativa de uma minuta legislativa. Então, é uma parte, eu diria assim, um pouco mais restrita de trabalho. Muita gente tem uma impressão que é difícil, mas eu considero a terceira fase um pouco mais fácil. Não é à toa que muita gente tira notas altas aqui nesta fase e não na segunda, né, segunda etapa. A tendência na segunda etapa, de um modo geral, na consultoria, de um modo geral, tá? Lembre-se que eu não estou falando ainda exatamente da área de finanças públicas, mas a tendência dos concursos, quando você tem muitas provas, assim como tem na segunda fase, é de as notas caírem muito. Por quê? Porque aqui você ainda tem um bolo de gente fazendo concurso e muita gente muito perdida, não é, em relação ao direcionamento que vai dar para aquela bibliografia. É uma fase, pessoal, mais acadêmica, tá? Por que é mais acadêmica? É uma fase mais conceitual. Principalmente quando você tem manuais, por exemplo, né, como o manual do Giacomoni, ali é uma fase mais conceitual mesmo. A banca pega muito conceito, ou ela traz alguma afirmação para você justificar, e você pode justificar com a justificação, perdão, a justificativa, que a gente fala justificação para minuta de proposição, justificativa para o texto comum. É o momento em que você vai produzir análises, vai justificar, e aí é a parte que entra a cabeça, também a cabeça de consultor. Por quê? Mas a cabeça de consultor,
naquela situação em que o consultor de repente não tem resposta para tudo, mas ele tem saídas, não é? Ele tem saídas. E muitas vezes saídas que dependem da forma como ele sistematiza o processo, tá? Normalmente, para poder conseguir bater aqui a maior parte dos exercícios, é importante que você já comece a separar a sua bibliografia de uma forma diferente. Nós vamos falar daqui a pouco, tá? Mas eu vou voltar àquela história dos critérios. Como é que você vence essa fase? Como eu disse, é uma fase de notas baixas, é uma fase em que as pessoas não dominam tudo, mas é uma fase que algumas pessoas, de uma forma inteligente, vão buscar saídas, tá certo? Para determinadas situações. E também é a fase em que a gente tem que colocar a cabeça em cima do pescoço. Por exemplo, cada exercício discursivo aqui, a gente já sabe, ele está avaliado em 30 pontos. Destes 30 pontos, a banca pode extrair até 15 pontos, né, com apenações que são típicas da gramática. Então, olha só, é muito comum na área de finanças o pessoal não escrever muito, é natural. O pessoal entra nos cursos discursivos e não escreve muito, não. É a galera que menos escreve. E aí, porque no dia da prova vai produzir respostas mais automáticas, tá? Qual que é o problema? As questões são de curta extensão. E aí a banca jogou, né, para avaliação, e isso é bastante negligenciado nessa fase, jogou para avaliação, por exemplo, uma distribuição bastante interessante. Quando você pega o aspecto pontuação na gramática, a banca falou, olha, vou extrair só 0,5 ponto por erro de pontuação. Claro, não tem muita importância. Por quê? Porque em questões de curta extensão, o pessoal vai errar menos vírgula, vai usar menos vírgula, então tem menos chances de errar a pontuação. Em compensação, coesão, coerência, elementos de progressão textual, clareza, não é? Esses elementos são mais ligados à sintaxe, eles já são avaliados em um ponto. E é fácil perder, tá, gente? Esse é o problema, é fácil perder. Aquela corridinha contra o tempo ali, não é? Faz com que o aluno acabe perdendo. Respostas muito automáticas, respostas praticamente de repetição de lei, né? Como se o cara estivesse escrevendo como se está escrito ali na norma. Principalmente vocês que têm normas com muitos incisos, não é? Tem uma distribuição muito grande. Pega a LRF, por exemplo, ali lá de incisos. Então, o que as pessoas acabam fazendo é fazendo uma reprodução automática e perdem muito ponto nessa área aqui, tá? Na área gramatical. Então, a primeira dica estratégica que eu falo, cuidar do texto. Cuidar do texto. Submeta teu texto à avaliação, porque a maioria das pessoas da sua área não submete. Quando eu falo isso, olha, eu falei com vocês, eu tenho mais de 2 décadas de trabalho com discursivas. E a gente sabe o comportamento de alunos e alunos, tá? Tem aluno que escreve pra caramba. Tem grupos de alunos que escrevem pra caramba. É interessante que, por exemplo, o pessoal da área 1, que é desenvolvimento econômico e regional, você vai ver, é uma área que tangencia a área de finanças, mas é um pessoal que escreve, é uma galera que escreve bem. O pessoal de finanças já não, já gosta mais de prestar atenção à aula ali e acabar reproduzindo, né, as respostas conforme os conhecimentos que domina. Então, boa parte não escreve, não é avaliado, chega no dia do concurso, acaba perdendo pontos muito importantes em áreas que poderia ter evitado, tá? Como eu citei aqui. A galera vai negligenciar mesmo, a gente já sabe disso. Vem agora um segundo aspecto, que é a bibliografia. Normalmente, pessoal, ainda, tá? Ainda não tomem nota, mas vamos lá. Normalmente, quando você estuda para consultor e você tem que fazer uma secção da bibliografia, a gente faz uma divisão horizontal desta bibliografia. Por quê? Por área, tá certo? Você vai ali seccionando por área. Não é? Então, por exemplo, eu pego o pessoal do meio ambiente e desenvolvimento agrário, por exemplo. Aí eles têm lá a área do meio ambiente, né? E a parte que é agrária. Aqui tem normas bem específicas daqui, aqui também tem normas bem específicas aqui. Depois que se faz essa divisão em pastas, né, então existem subdivisões aqui dentro, você pega meio ambiente, aí você tem política de saneamento básico, você tem política, né, de controle da emissão de gases poluentes, questão climática, e por aí vai aqui dentro. Assim que você faz primeiro essa divisão horizontal, o que normalmente se faz? Se faz, não é, uma organização vertical, começando de normas mais gerais, daquilo que é mais geral, tá? Até você chegar ao que é mais restrito, o que é mais particular. Isso é o que acontece normalmente com a área de consultoria. Então o cara começa lá da Constituição Federal e vem aqui até um programa específico do Estado. É claro, ele vai selecionar o material dessa forma. Quando ele começa a estudar dessa forma, o que acontece é que ele vai notar repetições que saem, por exemplo, da Constituição para uma norma infraconstitucional, não é? Ele vai notar muita repetição.
E aí o que vai sobrar para ele é observar os aspectos de restrição. Então, muito interessante por quê? Porque na hora de apresentar a resposta, o que o cara vai fazer? Se ele não sabe um assunto, ele conhece os elementos principiológicos que estão aqui, tá? Isso acontece bastante. Mas no caso da área de finanças, nós temos um diferencial que complica um pouco se trabalhar dessa forma. Tanto que as pessoas ficam um pouco perdidas para estudar, né? Até estudam bastante, mas acabam tendo uma dedicação muito árdua. Por quê? Ora, gente, porque a área de vocês, né, é uma área, por exemplo, em que você tem normas muito esparsas, certo? Normas esparsas, competências, né, muito, vamos dizer assim, de certo modo até concorrentes. Então, por exemplo, você vai, direito financeiro, você tem lá 3.220, tem a LRF, tu tem que saber essas coisas, né? Você tem resoluções do Senado acerca de limites, né, da dívida pública, por exemplo, resoluções do Senado na área tributária, que é a questão da política, né, ligada ao ICMS, a regulação do ICMS. Você tem, às vezes, emendas constitucionais, né? Como a gente tem aí a 109 de 2021. Então, você tem uma série de questões que são muito esparsas. E fora a bibliografia acadêmica ainda, que reúne um monte de questão envolvida, certo? Então você tem lá aspecto tributário, aspecto econômico, aspecto orçamentário, aspecto de transparência fiscal, é 500 mil de coisa. O que eu recomendo, então? Vamos lá. Primeira questão, né? Aqui, peraí, que tá na administração pública, não. Isso aqui é o 7. Vamos pegar aqui o 6. Aqui está a parte da bibliografia, tá? De vocês. O que acontece com as pessoas, de um modo geral? Elas tentam bater essa bibliografia pela ordem que a banca deu. Só que a ordem que a banca trouxe para você é uma ordem meramente alfabética, tá? Se você observar, aqui tem, né? A, B e por aí vai, certo? C, não é? E por aí vai. Não é interessante você seguir essa ordem. Por quê? Porque o estudo fica difícil dar conta de todo esse, né, esse conjunto normativo, esse conjunto, né, vamos dizer assim, de conhecimentos da sua área. Então, o ideal é que você primeiro você observe os fenômenos atuais. Você vai ver que a banca, quando organiza aqui os conhecimentos específicos, ela já organiza com outro olhar. Ela já organiza com o olhar daquilo que para ela é preferencial, tá? Normalmente é assim. Então, a questão aqui, o item 1, né? Vou pegar aqui, por exemplo, crescimento das despesas públicas. É assunto super atual, tudo bem? Mesmo assuntos clássicos como falhas de mercado e externalidades, é assunto sempre pedido em prova, tá? Funções do governo, é um assunto que, bem ou mal, está sempre na crista da onda, então mais ou menos você fica atento. Você vai notar que existe uma predominância também, não é? Bastante aspectada na sua biografia sobre a questão do federalismo, tá, gente? Então tem que ler bastante sobre essa situação, principalmente a questão do federalismo fiscal, porque nós temos aí uma reforma tributária vindo, né? Mesmo em marcha lenta, ela vem vindo, tá certo? A questão do gasto público também é uma questão preocupante, tá? E você tem também a questão do financiamento, tá bom? E aí a banca cai para cima da tributação, tá? De todo o sistema. Para você entender, por exemplo, características, né, de progressividade e agressividade aí envolvidas, por exemplo, nos impostos. Então, essas partes elas são interessantes porque, como eu falei, a gente tem uma reforma tributária, a gente tem um estado bastante endividado, né? O estado de Minas Gerais, por exemplo, está nessa situação, está tentando aí negociar a sua dívida. Então a gente tem essas questões, tá? Bastante importante. A necessidade de financiamento do setor público, né? Conforme eu falei, o déficit, a própria dívida pública, esses fenômenos, você tem que ficar bem atento daquilo que está em primeiro. É claro que quando você entra na questão do orçamento, é importante, mas você veja que a questão, né, da dívida, a questão tributária, a questão do federalismo fiscal, eles estão em primeiro lugar, tá? Não menos importante, naturalmente, a LRF tem ali uma importância singular, né? A gente não precisa nem pensar muito. Mas quando você olha, aquilo que eu falei para vocês, quando a gente olha aqui para baixo, né, tá tudo junto e tudo misturado. O que eu aconselho o pessoal, né, no caso de vocês,
porque não há uma organicidade muito lógica dentro da área financeira, né? Há muitas normas esparsas. O que eu aconselho? Aconselho você trabalhar por temas, tá certo? Principalmente os temas que gritam no momento. E aí você vai conseguindo se organizar de uma forma mais eficaz. Por exemplo, vamos supor que você, então, coloque lá uma temática, né? Você está percebendo que a política tributária tá mandando. Então, tu vai lá nessa casa aqui e coloca aqui política tributária. Por quê? Porque existe aí uma reforma que está vindo, tá? E aí você vai analisar, por exemplo, né? Aqui dentro vão entrar fatores importantes, né? Por exemplo, como a atividade fiscal do Estado. Aqui você já coloca nesse balaio aqui atividade fiscal do Estado, certo? A participação do Estado na economia, os objetivos de intervenção, essa parte básica toda. Por que é importante você ter essa concepção do básico? Porque, gente, a segunda fase, como eu falei, é muito principiológica, certo? A banca pode te pedir alguma coisa nova, pode, mas se você não tiver condições de responder pela novidade, você pode se apegar ao básico para você tentar pelo menos bater alguma resposta. É aquilo que eu falei, consultor não tem solução para tudo, mas tem saídas, tá? E essas saídas geralmente são bem de fundamentação, bem principiológicas, para você conseguir justificar determinadas coisas que aparecem para você em prova. Então tu tem aqui, ó, a atividade fiscal do Estado. Você tem a teoria da tributação, que bem ou mal tem que passar por isso, porque a banca pode pedir coisa básica, certo? E por quê? Porque eu falei, a gente está passando por uma revisão, né, do sistema. Então você pode entrar aqui, né, na teoria da tributação, aí você pode falar das bases da ação fiscal, você pode falar aqui, perdão, você pode naturalmente separar material ali no seu fichamento sobre sistemas tributários, né, aspectos de rigidez e flexibilidade. Você pode trabalhar aqui dentro, né, já dentro dessa teoria da tributação, puxar um pouquinho para a área de planejamento, né, ligado às receitas, tá certo? Por quê? Porque a tributação é o caminho, né, para você ali alimentar as receitas do Estado. Não precisa falar muita coisa sobre isso. Mas você pode trabalhar também a questão das espécies de tributos. Mas é muito básico. Cuidado, tá? Porque quando você está falando de espécies de tributos, né, você tem que pensar, por exemplo, nos tributos do Estado, certo? E os regramentos que estão ali por trás, né, da legislação desses tributos, tá certo? E da fiscalização. Você pode falar sobre a questão das regras envolvidas na criação de impostos. Mas é uma competência da União, de repente. Não tem problema, é que está na moda, tá? Você tem aí uma reforma vindo. Então você tem princípios envolvidos nessa criação de impostos, bem ou mal, né? Você tem o tipo de tributo que vai ser criado, se você tem uma tributação progressiva ou regressiva, como que vai ser esse sistema? Ou o que quer dizer, né, qualquer proposta dessa forma, tá? Os impactos, por exemplo, de uma criação de impostos sobre o consumidor, tá bom? Você tem que observar aqui as características desses impostos, os impactos. Certo? Tudo que você mudar numa política tributária tem que fazer análise de impacto. E aí você tem, por exemplo, os efeitos, né? Análise de efeitos, né? Que são os impactos, porém, análise de efeitos aí de médio e longo prazo também, tá? Que vão incidir aí, por exemplo, na questão do crescimento econômico, na própria distribuição, né, da carga fiscal, tá? E aí entra a questão inflacionária nesse bolo. Então, essas seriam as preocupações de uma política tributária num ambiente em que se discute, né, uma melhora na nossa, vamos dizer assim, uma racionalização do nosso sistema tributário, não é? Uma busca por uma justiça fiscal. Então, tu tem que estar com isso aqui. Eu colocaria tudo numa gaveta só, pegaria meu material e separaria, tá certo? O que é de César, tá certo? Do resto da galera. Então, aí tu vem ali, por exemplo, isso aqui seria uma forma de você organizar. Uma segunda forma de organizar. Eu vou lá na LRF. A LRF merece um capítulo, uma organização só para ela, né? Mas eu vou mexer com a LRF em que sentido? Porque ela é muito ampla. Na questão do déficit.
certo? Eu vou mexer aqui dentro na questão do déficit público. Então, eu vou analisar questões que são basilares, mas que são sempre questões de prova, tá, pessoal? Por exemplo, os gastos com pessoal, né? Esses limites de gastos com pessoal é um clássico, mas não pode sair da cabeça, não é? Os limites da dívida pública, certo? Limite da dívida pública. Veja que eu estou mexendo aqui com tudo que tem a ver com o controle, tá certo? Do orçamento e a fiscalização e controle. Por quê? Porque são atividades precípuas, por exemplo, do legislativo, tá certo? Então você tem muito isso. De tudo que representa o legislativo, mesmo o Tribunal de Contas, né, que está ligado aí à atividade de controle, que ele está ligado, não, que exerce atividade de controle, ele não faz isso sozinho, tá? Ele vai fazer apreciação, tá certo? E ali vai ter o apoio do legislativo, vai entregar isso para o legislativo. Você tem, por exemplo, os mecanismos de transparência bem cobrados em prova, né? Transparência na gestão fiscal. É o relatório, né, gente? O próprio RGF, tá? A banca pode cobrar alguma coisa aqui em cima desses relatórios. Aí vem a questão da finalidade desses relatórios, a periodicidade de apresentação deles. É coisa básica, mas é coisa básica necessária, tá certo? A questão das contas públicas, né? Aqui, olha só. Análise das contas públicas, certo? Ou seja, na verdade aqui é a análise do déficit, né? E a questão da necessidade de financiamento, tá? Do setor público. De financiamento do setor público. Então, se você observar, isso é como se fosse quase capítulo de livro, quase, não é? Porque você segue uma linha, e é interessante. Vai bater na LRF, observe, seccione a LRF por tema também, tá certo? Ou seja, aqui a gente juntou a LRF com essa questão do déficit, mas a gente tem, por exemplo, né? Quando você está estudando, lá na tributação ainda, por exemplo, mecanismos de, vamos dizer assim, de concessão, né? De benefícios fiscais, qual é o regramento por trás disso, o que precisa observar no caso dos estados em relação ao ICMS, as regrinhas do CONFAS, né? Essas questões todas. Então, aqui, gente, dando a dica, eu acho que vocês, trabalhando por temas e, por exemplo, mexendo com temas, por exemplo, ao caso desses dois temas aqui, que são temas super importantes, vocês vão trabalhar de uma forma um pouco mais eficaz, certo? O estudo de vocês. E à medida que vocês vão aqui ganhando, né, vão passando, vão estudando, no caso de vocês não tem um ganho por escala, né, como acontece nos outros que tem uma legislação assim mais estatuída, vamos dizer assim, mais verticalizada mesmo. Mas pelo menos por temas e pela escolha da atualidade dos temas, vocês têm mais chances de conseguir uma nota melhor em concurso público, tá bom? É isso, pessoal. Espero que tenha ajudado, né, com alguma coisa aqui dessa proposta, para que vocês aqui na reta final possam fazer escolhas interessantes, tá bom?